Na aula anterior, né, a gente aprendeu linha a linha, uma aula demorada, né, mas você aprendeu detalhe no detalhe como fazer a nossa conexão ali no SQL Server. E aí eu deixei um script, né, que chama Importância do Data Frame para o SQL Server resumido, que vai ser apenas esses bloquinhos aqui para a gente verificar os nossos dados, né. E agora eu vou mostrar para vocês por que eu demorei tanto nessa primeira aula, né, naquela que a gente teve na aula anterior. Por quê? Agora vai te ajudar muito, porque você já vai entender, você já consegue lá, né, copiar um código pronto, que na maioria das vezes você vai fazer isso, né? Ah, eu tenho um código ali que eu preciso fazer tal coisa. Você não vai criar do zero. Às vezes você já tem pronto, às vezes você vai dar uma pesquisada ali na internet, né, de leve, e vai copiar o código. Mas você tem que saber o quê? Adaptar o código para o seu cenário, né? Não adianta eu copiar um código que vai conectar com o servidor de uma pessoa que deu aula, por exemplo, igual o meu servidor é esse, mas o servidor que você está usando aí não é o mesmo. Então, não vai funcionar, né? Por isso que eu demorei, incentivei muito vocês a aprenderem linha a linha na aula anterior, por quê? Agora, para copiar e colar, fica mais fácil, né? A gente vai aprender também a otimizar ali os nossos dados, né? Nosso dia a dia. Você não vai ficar ali um dia fazendo linhas de códigos, né? Se estiver pronto, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, adapto para o meu ambiente ali, para o que eu preciso e vida que segue. É isso mesmo, é assim que funciona, né? Não adianta ali você ficar ali criando código, testando e não sei o que. Se já tem pronto, utiliza ele, né? Se não tem, aí você adapta e cria ao seu ambiente. A gente vai fazer isso agora. Na aula anterior a gente fez a tabela de produtos, né? Então, produtos eu tenho aqui meu banco de dados Python, tem uma tabela de produtos. Tem um banco de dados teste aqui, ó, vou excluir ele. Vou excluir aqui, vou excluir o nosso banco de dados. E agora a gente vai fazer o quê? Ó? Eu vou pegar no nosso arquivo Excel, eu tenho aqui, ó, categoria, itens, produto e ordens, né? Eu vou pegar essas 4 planilhas aqui, a gente vai fazer separado, né? Vou fazer ali 4 projetos separados bem rapidinho para a gente subir esses dados, né? A gente vai fazer a carga de categoria, depois a de itens, depois a de produto. Eu acho que tem uma de clientes também lá no arquivo CSV. Tranquilo, a gente vai importar tudo isso para o nosso SQL Server. E para a gente treinar, eu vou fazer tabela a tabela, né? Só que depois o que a gente vai fazer? Em um bloco só, apenas em um script, a gente vai fazer a carga de 5 tabelas em um script só, né? Somente em um arquivo só. A gente vai fazer passo a passo ali e a gente vai aprender. Agora eu vou mostrar para vocês na prática que como eu entendo agora, né? Como você entendeu linha a linha o que funciona, fica fácil para a gente copiar e colar e fazer ali as nossas tratativas, né? Primeira coisa, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui nesse arquivo, né? Então eu peguei aqui, ó, um cópia 2. Eu vou pegar ele aqui e vou renomeá-lo aqui, ó, F2, vou colocar 16 ponto, carga, sei lá, tabela, vou colocar aqui, ó, TB categoria. Beleza, então criei um arquivo, né? Esse arquivo é o quê? Apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A mesma coisa, você poderia criar um novo arquivo, né? Vou clicar aqui, ó, novo arquivo. Vou dar um nome aqui, sei lá, teste, sei lá, categoria. Aí eu vou colocar a extensão, né? .ipynb, ipynb. Que vai ser a nossa extensão Jupyter Notebook. Ele está aqui, eu poderia vir aqui, né, numa linha de código, por exemplo, eu vou pegar qualquer um aqui, ó, que a gente importou, né? Poderia simplesmente vir aqui, dar um Ctrl+C e vir aqui e colando e montando o meu código novo, né? Aí poderia ser também, mas para ficar mais fácil ali, eu dei um Ctrl+C, um Ctrl+V geral e dei o nome aqui, ó, carga TB categoria. E aqui está falando o quê? A minha origem é tabela de produtos, tudo aqui está referente à tabela de produto que a gente fez na aula anterior. A gente vai adaptar esse código, né? Vou fechar tudo aqui, ó, para a gente não confundir. A gente vai adaptar esse código aqui para o nosso ambiente. Então eu abri aqui a nossa tabela, vou abrir aqui a nossa tabela de categoria. Vou abrir ela aqui, né, nosso Excel e deixar o SQL Server aqui no jeito também. Então o que eu vou fazer? Na minha tabela de categoria eu tenho aqui ID e nome, né? Ou quer dizer o nome da categoria. Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar essas tabelas no meu banco de dados, né? Como que eu vou fazer isso? Novamente, ó, vamos aqui, ó. Use Python, né, que é o banco de dados que eu já estou conectado. Eu vou dar o comando aqui, ó, create table, né? Vou colocar aqui, ó, create table. E a nossa tabela vai se chamar categoria. Vou colocar aqui, ó, categoria. Beleza? E agora eu tenho que passar, entre parênteses aqui, eu tenho que passar os 2 critérios, né? Que é a coluna e o tipo de dado. Aqui é tranquilo, é ID e name da categoria, né? Só que agora eu vou fazer diferente, ó. No meu destino, eu vou colocar nome das colunas diferentes. Lá no meu banco de dados eu não quero que seja nome aqui, quero que esteja escrito categoria, né? Então, e vou escrever também o ID no meu banco de dados com letra maiúscula. É bom que você vai ver a diferença ali, né? Então, vou colocar aqui, ó, ID e vai ser do tamanho int, né? Do formato int. Vou dar um vírgula aqui que eu vou criar uma nova coluna. Vou deixar aqui no padrão, ó, vírgula depois, e vou criar aqui uma nova coluna. Nossa nova coluna não vai ser nome aqui, vai ser categoria. Categoria. Bom? E vai ser nvarchar, vou colocar aqui, ó, nvarchar e da extensão 255. Beleza, eu vou selecionar esse trecho e vou executar. Comando deu executado com êxito, né? E agora sim, eu tenho uma tabela no meu banco de dados Python, né? Tá aqui, ó, o banco de dados Python. Eu posso até atualizar ele aqui, ó. Atualizar. Beleza, tabela.
Vamos lá, abriu, categoria, né? Tá aqui, ó, dbl.categoria. Deu um select asterisco só pra gente ver. Então tem aqui a minha estrutura, ID e categoria. Eu quero alimentar essa tabela no meu SQL Server com esse Excel, né? E aí data frame é a origem que você quiser ali, tá bom? A gente só tem que aprender a mapear certinho. E aqui eu tenho o ID com letra minúscula e tenho nome, né? Tá escrito no meu Excel, nome. E aqui no meu banco de dados está a categoria. A gente vai aprender a mapear tudo isso. É bom que você aprende de um jeito diferente, né? Então, agora assim, já que eu dei um Ctrl C e o Ctrl V no meu código aqui, fica fácil, né? Dá pra mim aprender ali algumas coisas. Primeira coisa, eu importei nossa biblioteca Pandas e o import ODBC. Eu vou deixar aqui em cima esse create table aqui para vocês, no arquivo, ó. Vou ser bonzinho com vocês. Vou criar um novo código aqui, ó. Eu vou abrir 3 aspas aqui e vou colar esse create table aqui. Só para deixar, se você precisar de criar, né, essa tabela e não fizer acompanhando o vídeo, você pode simplesmente vir aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V lá no seu SQL Server. Vou deixar ele lá no arquivo também, tá bom? Então, beleza. Então, aqui eu fiz a nossa conexão, né? Na minha conexão, não preciso de mudar nada. Ó. O servidor é o mesmo, o banco de dados que eu vou criar é o mesmo, então eu não preciso de mudar. Caso eu precisasse, né, de mudar o banco de dados, eu alteraria aqui, ó. Agora eu vou fazer no banco de dados e-commerce, por exemplo, né? E-commerce. Vou fazer no meu banco de dados, sei lá, do setor de produção, do setor de embarque, e por aí vai, tá bom? Python. E aí eu coloquei aqui o SQL, o DBC, tudo padrão, isso aqui não precisa de mudar. Vou dar o Ctrl E para executar. Vou escolher o Python aqui, né? E já vou fechar esse arquivo que está sobrando aqui também. Então ele vai rodar nesse Python aqui, que eu não tinha executado ele antes, né? Beleza, ele já executou. Então minha conexão já está funcionando, né? E agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar os meus dados, né? Os meus dados aqui, deixa eu dar um Ctrl E para executar. Ele está importando o quê? Deixa eu mostrar aqui embaixo, né? Dados.read. Então eu coloquei aqui, ó, dados.read 5, né? Para ver as 5 primeiras linhas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Eu estou vendo os dados aqui, só que da tabela de produtos, né? Mas não é produto que eu estou fazendo. Agora eu quero da minha tabela de categoria, né? Eu só vou alterar o caminho, ó. Posso pegar aqui, ó, vir aqui, categoria, né? Minha tabela de categoria. Eu vou clicar com o botão direito, copiar como caminho e vou alterar aqui, ó, para você ver. Não precisa de ficar criando código, sendo que já está pronto, né? Vou dar um Ctrl V aqui, vou só deletar essas aspas que colocou a mais. Beleza. Se eu alterar agora, apareceu, ó, ID e name. Beleza, certinho, do jeito que eu preciso. Mas agora eu lembro que no código que eu fiz aqui, eu peguei um script que faz o quê? Que pega o nome das colunas, né? Então eu vou pegar ele aqui também, ó. str nome das colunas. Vou aproveitar tudo aqui. Beleza, já vi que o meu data frame é o correto. Eu posso tirar isso aqui, ó, e vou dar para me ver o nome das colunas. Então tem aqui, ó, a coluna de ID e nome. Isso é na minha origem, tá bom? Ó, dados é a minha origem. Preste bastante atenção nisso. Beleza. Então agora o próximo passo, o meu script que eu copiei, né, tem aqui, ó, cursor execute, né? O cursor vai deixar o quê? Eu mexer lá no SQL Server sem dar problema nenhum. Vai ser a minha conexão ali, ele validando como se eu estivesse já escrevendo tudo lá no meu SQL Server, tá bom? Só que aqui, ó, cursor.execute, ele vai truncate table a minha tabela de produtos, mas olha para você ver. Eu não estou mexendo agora na tabela de produtos, né? Estou apenas aproveitando o código. Cuidado quando você for aproveitar código e não rodar isso aqui, que você vai pagar outra tabela, tá bom? Então, é uma dica aí também para você quando for copiar os seus códigos. Então tá bom, eu tô nesse bloquinho, né? Eu tô fazendo o quê? Eu tô truncate table a nossa tabela de produto. Tô fazendo o quê? Indo lá na minha tabela de produtos e apagando. Mas eu tô trabalhando agora com a minha tabela de quê? Minha tabela de categoria. Então eu vou apagar ela antes de subir os dados, né? Eu vim aqui, ó, truncate table da minha tabela de categoria. Se fosse um delete, né? Eu vou deletar apenas alguns itens. Depois eu vou mostrar para vocês também com outro comando de delete, tá bom? Não fique preocupado aí, que se você nunca viu esse comando, se não usa muito, mas é tranquilo. Esse aqui vai passar fogo nos meus dados. Se tiver alguma coisa aqui, ele vai limpar toda a minha tabela. Então tá, então já troquei aqui, categoria, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar a minha tabela. Vou executar aqui, funcionou. Se eu vir der um select asterisco, vai estar em branco, né? Que eu não tinha dados nenhum lá. Beleza, funcionou, tranquilo. E agora que vem o nosso pulo do gato, né? Olha para você ver, estou aproveitando um código aqui que eu tinha insert into na minha tabela de produto, né? E tinha aqui também categoria, tinha várias linhas aqui. Mas olha para você ver, os meus dados agora não tem mais todas essas colunas, né? E também o meu insert into vai ser o quê? Em outra tabela também. Qual que vai ser a tabela que eu vou fazer o insert? Vai ser o quê? Na minha tabela de categoria, né? Então, eu vou trocar aqui, ó. Então, o meu cursor, né? O for aqui você já entendeu na aula anterior. Ele vai passar linha a linha para inserir nos dados. E o meu insert into vai ser na tabela de categoria, que é o que a gente está trabalhando aqui, beleza? Entendeu isso? Tranquilo. E agora eu estou falando o quê? Do meu destino, né? Eu vou inserir na minha tabela de destino. Qual que é a minha tabela de destino? É essa aqui. Quais os dados que eu tenho na tabela de destino para fazer o insert? A minha coluna de ID e de categoria. Ó, ID e categoria. Tem que escrever certinho, ó. ID maiúsculo, categoria a primeira maiúsculo e o resto minúsculo. Tem que escrever da mesma forma, senão você vai errar ali, tá bom?
Então, primeira coisa, vai fazer o certinho e eu vou ter que passar entre parênteses as minhas colunas. Então, eu vou passar aqui, ó. ID aqui já está certo. Eu vou apagar tudo isso aqui. Então, eu apaguei tudo isso aqui e vou inserir agora o meu nome lá, ó. O nome da coluna, né? Meu nome não. Vai ser categoria. Então, eu acabei de escrever aqui, ó, categoria, que é a minha segunda coluna lá no nosso SQL Server. Beleza? Certinho. Esse é o meu destino, né? E agora o values. Qual vai ser os nossos valores, né? Lembra que é respectivo? O primeiro aqui com o primeiro aqui, o segundo com o segundo. Só que eu tenho aqui 4 pontos de interrogação e eu tenho somente 2 colunas no meu destino. Então eu tenho que pôr 2 interrogações, né? Então eu vou apagar as demais aqui. E agora para frente seria o quê? Seria o meu for que vai passar linha a linha, né? Das minhas colunas. Eu tenho a coluna de ID e a coluna de nome. E aqui ele vai fazer linha.id e linha.name. E aqui eu tenho o quê? Tenho mais uma porrada de coluna, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir e apagar tudo, né? Então eu vou apagar somente o que eu não preciso aqui. Beleza? E já vou aproveitar, ó. E fiquem muito atentos quando vocês forem copiar os códigos. Agora eu estou falando o quê? Ele está indo lá na minha origem, dados, né? Em dados eu tenho quais colunas? Eu tenho ID minúsculo e nome aqui, tá vendo? Ó? Não bate, ó. O nome aqui tá certo, mas o ID tá maiúsculo. Então se eu rodar isso aqui, vai dar erro, ó. Deixa eu rodar aqui, vai dar erro, tá vendo? Ó, minha coluna aqui, ó. ID, né? Quer dizer, series ID não foi encontrado. Então quer dizer, o Python não achou ID lá no meu dados, tá vendo? Por isso que é bom. Copia, mas copia com consciência. Por isso que eu gastei um tempão na aula anterior para te mostrar linha a linha de como funciona. Agora é tranquilo, ó. Eu já tenho o nome da coluna de origem, né? Minha coluna de origem vai ser o ID. Copiei e colei ela aqui, ó. Lembra o nosso scriptzinho aqui? Beleza. E qual que vai ser a minha segunda coluna? Vai ser nome, né? Então nome vai ser nome aqui. Esse nome vai receber, ele vai ir lá para nosso SQL Server, né? Ó, gaguejei tanto aqui, travei tudo. Ele vai lá para a nossa coluna de categoria. Lembra que eu coloquei o nome ali divergente só para a gente testar mesmo? Então, vou dar um executar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Agora sim, ó, mapeei certinho as colunas e apareceu o que ele validou, né? Agora, se a gente pular no nosso SQL Server, ó, abrir aqui ao vivo e vou dar um executar nesse select asterisco from da nossa categoria. Agora sim, ele recebeu ID e todos os nossos dados aqui, né? Beleza, quer dizer que o nosso script funcionou. Se eu vir aqui e rodar tudo, né? Deixa eu rodar tudo aqui, ó. Tá tudo e vou dar um executar aqui, beleza? Se eu for lá no meu arquivo também, ó, vou colocar aqui, ó, e vou escrever outra categoria, né? Brinquedos e games, eu vou deixar aqui, ó, somente brinquedos. Somente brinquedos? Não, brinquedos e jogos, por exemplo, né? Brinquedos e jogos. Vou colocar um J maiúsculo aqui só para diferenciar. E vou salvar esse arquivo aqui. Vou fechar ele, né? E aqui tá o ID 9, né? Brinquedos e games. Vamos supor que alguém foi lá e atualizou a nossa planilha, a nossa origem, né? O nosso data frame, seja lá o que for. Se eu dar um executar aqui novamente, né? Ele vai executar na velocidade da luz aqui. Se eu rodar nosso script aqui, ó, executar, ele já alterou aqui também, ó. ID 9 vai ser brinquedos e jogos. Na próxima aula a gente vem fazendo isso, né? Essas edições aqui, criando carga de tabelas diferentes, né? Agora eu vou carregar na próxima aula, talvez a tabela de itens e de ordem. E é tranquilo também, a gente vai só copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, inserir ali para vocês aprenderem. E lá, depois que a gente fazer toda a carga, eu vou criar um script com todas as tabelas de uma vez. Então a gente vai carregar 5 tabelas em apenas um arquivo, né? Eu vou criar vários arquivos aqui para a gente ir treinando, beleza?